mãe de Suzanne von Richthofen, volta através de emocionante carta psicografada. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês na terra, neste período de aflição, queridos irmãos terrenos. Há tempos partimos, e de forma rápida, abrupta, ao mínimo de se dizer do plano terrestre, que não vem ao caso comentar nessa carta, que tem como objetivo nesse momento, união, ajuda e orientação. Começo a lhes dizer que não sofremos dor alguma em nosso desenlace, dormimos e acordamos em outro lugar, com o sol lindo brilhando, mas com uma dor de cabeça incômoda. Uma névoa branca no centro nos fez dormir de novo. Posso te dizer que neste momento, naquele momento, não sabia, mas ali era um local de acolhimento. E um espírito de muita luz, e não quero falar quem é, nos acolheu, nos colocando para dormir. E hoje sabemos que, ao saber dos fatos em si, o choque natural viria, e que daqui inicialmente, sentimentos devem ser trabalhados, entendidos. Mediante as condições de nosso desenlace de imediato, não seriam sentimentos bons a serem promulgados a nosso bem e ao bem de ninguém. Dormimos por um longo tempo nos hospitais espirituais e, como todos sabem, como ser humano encarnado, exercia a medicina, a psiquiatria, mais especificamente, e a grande pergunta de todos sempre foi no mundo humano, porque sendo eu mãe, psiquiatra, que ajudava e lidava com tantos casos semelhantes, que se deu a mim e a meu marido na terra, a partir do mundo humano, não percebia as condições mentais de minha filha. A resposta sempre foi muito simples: jovens, crianças, falta de controle na época, a vida começa a impor mais trabalho, você olha mais para o trabalho do que dentro de casa. Sempre no pensamento que há tempo, entendendo a idade, entendendo o tempo, tempo este que passamos também quando novos, de mudanças, de pensamentos fúteis, de companhias que não nos adicionam nada. Mas a grande verdade é, Suzanne antes de determinada idade, era uma criança normal, sentimental, nada diferente dos jovens de hoje em dia, porque, caros irmãos, pais como o nosso, de pais e filhos com problemas semelhantes começaram a se tornar uma constante e hoje é um precursor. Vai retirando a vida de filhos, filhos retirando a vida de pais, problemas familiares, as companhias e as mudanças, a liberdade maior dos jovens, a falta de controle e entendimento dos mesmos, as crianças crescem e uma constante transformação. A interação social da boneca ao batom, dos vestidos da Branca de Neve aos vestidos curtos e vulgares, o status, as más companhias. O fator crucial que o acionamento que é os problemas entre os pais e filhos hoje, culminando em grandes tragédias, as drogas, ao contrário do promulgado. A herança não era o problema, mas o dinheiro para comprá-los em si, um problema ao jovem, ao todo, e ao perceber isso, os pais percebem, e sim nós percebemos, as suas mudanças de comportamento, travando o seu acesso financeiro, mas o vício e as drogas, as companhias a empurravam, todo um conjunto não denomina sociopatia ou psicopatia, e sim mudanças no sistema nervoso de um adolescente que está em construção, entorpecentes, logicamente, não podemos generalizar.
mas hoje vocês podem ver a constante que nos aconteceu e que acontece todos os dias. Nós somos o alavanque para que o Brasil percebesse o problema, que seria de extrema urgência, que seria resolvido. O problema dos jovens com a droga os leva a qualquer meio para conseguirem o que querem. Isto hoje é perceptível a vocês, até mesmo o que nos aconteceu no passado. No envolvimento de Suzane com as drogas e influência, e sendo ela se tornar também uma má influência a outros, culminando no fatídico dia do nosso desenlace. Veja os casos de hoje em dia, como vocês passam por cima de casos e casos, onde as consequências culminam no desenlace de filho, de pai, de mãe, a briga em si. Para conseguir um entorpecente, o conceito de psicopatia na medicina não condiz a Suzane, não o que ela demonstrou durante o tempo. E ao nosso filho, a preocupação, porque o mesmo vai ao mesmo caminho da irmã, ele vem seguindo, e lógico, culpas são denominadas com o que aconteceu. Mas será que foi devido ao que aconteceu conosco, seus pais, ou à constância de que nossos jovens humanos hoje em dia sabemos que a droga é o maior precursor de violência no Brasil, e não só a pais e filhos. Há drogados que matam pais de família, roubando e assaltando com violência extrema, aonde entorpecidos. Não sentem medo, não sentem. Empatia, a droga é um conceito de psicopatia, leva à psicopatia momentânea, mas não quer dizer que a pessoa seja um psicopata, quer dizer que naquele momento ela se torna uma. Com o tempo, quanto maior o alavanque do vício, maior é a dependência. O jovem está em constante busca do elemento que tira suas emoções e nenhum trabalho é realizado. Não vim aqui defendê-la, mesmo porque nossas preocupações não são apenas com o nosso filho, mas com os seus filhos. Nosso caso não alcançou as bases do trabalho humano para que mais casos acontecessem. Tantos pais de outras famílias são mortos, trabalhando por outros desconhecidos, tantos filhos são mortos por consequência de outros entorpecidos, pela substância que tornam-o serem um psicopata. Nada foi feito, era mais fácil esconder casos de pessoas pobres, e hoje mais do que nunca, casos e casos acontecem sem parar no Brasil, não importa quem é, o que faz. Quem tem que ser, o entorpecido tem o desespero de conseguir os meios financeiros que não possuem para conseguir o entorpecente, ele vai fazer o que precisa fazer. Tanto o homicídio, tanto o roubo, o assalto e o estelionato. E o pai, a mãe, como fazer? Você, mãe e pai aí na Terra, que enfrenta esse problema, responda essa pergunta. Você sabe que não tem resposta, porque quando você percebe, você não tem o controle, você limita, você tenta, mas não há ajuda, há julgamentos, mas seu amor de pai e mãe continuam, e você reza, você tenta. Mas na maioria das vezes é em vão, julgar é fácil, mas o caso de Suzane, o caso de vários jovens ou várias pessoas é o mesmo que nos aconteceu. A brutalidade do desenlace em si, tanto faz, a consequência em si, a trajetória em si, é a mesma, culminando em perdas e dor. Com o tempo, Suzane mostrou sua melhora, ao contrário do irmão, que solto e com livre acesso ao dinheiro, vai ao mesmo caminho, e já caminha a fazer qualquer coisa para conseguir, não vai demorar se não obter ajuda, a cometer um erro como ela cometeu. O caso de Suzane, o nosso caso, tem que ser olhado como aprendizado e reformular o trabalho da psiquiatria, mas para isso, precisam olhar hoje, com a evolução do caso.
com outros olhos, o nosso caso em si, nossa história, não como um capítulo de uma novela, mas conhecer os caminhos que levam ao capítulo que te choca. Daqui não existe ódio. O perdão é trabalhado a si mesmo, lógico, queremos viver, queremos fazer, mas não podemos descartar todas as partes que levaram ela a fazer o que fez e que não tornou a repetir. O caso de Suzane em si sempre será tarjada como que não ajuda ninguém, mas se olhar o caso, poderá ajudar muitos jovens, outras famílias a não perder tão cedo seus entes queridos, inclusive meu filho, infelizmente rumo ao mesmo caminho, e não há dor maior do que a perca dos pais, mas que ameniza com o tempo a vida que segue, a família desmanchada, e isso pode acontecer, e acontece de várias maneiras: briga em família, solidão, mau uso da comunicação. Hoje é fácil, nosso caso é um aprendizado. Não só a medicina psiquiátrica, mas ao ser humano, precisa-se trabalhar jovens viciados. Isso não é novidade para ninguém, porque se tornaram adultos viciados e violentos, todos, com o tempo, se tornaram psicopatas de alguma forma. A psicopatia de alguma forma não é quem comete atos absurdos. Vários psicopatas passam por vocês e vocês nem percebem. O psicopata é aquele que não sente nada, empatia alguma ao próximo. A violência em si é um precursor da psicopatia, dentre vários precursores. Alguns podem levar nessa época de sofrimento, é o que mais vem acontecendo. O perdão a Suzane não é um pedido, é uma melhora. Sua experiência pode ajudar vários outros jovens, inclusive o próprio irmão, que tanto nos preocupa. Meu tempo aqui se acaba, minhas emoções tomam conta e tenho que partir, mas procurem perdoá-la, olhar para o caso e para a história futura em si dela, e passada antes de fato. Procurem olhar para a atualidade, porque a violência em si nas casas, inclusive entre casas, está ligada a esses momentos de psicopatia momentânea e raiva, culminando em um fato que, trabalhado anteriormente, evitará o que nos aconteceu, o que aconteceu a ela em si, o que aconteceu a todos nós e o que acontece com vocês hoje em dia. Perdoá-la, enxergar o que os rodeia e aumentar cada dia mais a violência doméstica, familiar e social, se caso não acontecer a fuga, o entorpecente, seja ele inicialmente pela diversão e hoje em dia pela fuga da realidade, que parece complicada, assim podendo trabalhar e não continuar esse caminho tão complicado, que aumenta cada dia mais. Perdoem-na para que vocês possam se perdoar no futuro, lembrando, aqui não existe ódio, raiva, ressentimento. Existe entendimento dos planos divinos para a evolução intelectual, moral dos mais velhos, para que possa ajudar os mais novos que são o futuro. Futuro hoje que nos parece camuflado pelos interesses financeiros de pessoas poderosas, que não escaparam da própria consciência, que isso sim é uma prerrogativa geral. Por favor, ajude meu filho que anda pelo mesmo vale de Suzane, e sem culpa ou com culpa no caso. O que nos aconteceu no passado não volta, mas ajudando em si, olhando o futuro, olhando para o que ele passou e passa, posterior ao nosso desenlace, e antes dará condições de ajudá-lo, para que amanhã ele não aponte uma arma a um comerciante, a um trabalhador, para conseguir o entorpecente do momento. Este é o trabalho de Deus, transformar o ódio, a raiva em perdão e ajudar o próximo, contatos de raiva, de ódio, de ira e vingança. Não existem em quem é acolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
que foi crucificado e almejado por todos os seus irmãos e os perdoou. Existem sentimentos iniciais que são trabalhados, a evolução do entendimento, da limitação do ser humano, eles não sabem o que fazem. Seguindo as prerrogativas de Nosso Senhor, existe o aprendizado, entendimento, perdão a si e aos demais, aqui existe paz, e não há paz aonde existe mágoa, rancor. E sempre novas oportunidades com muito amor e respeito ao momento. Marisa Ivone Richthofen. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e, se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz.